Será que foi sorte? Começa agora. Será que foi sorte? Com Daniel Sokolowski. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Será que foi sorte? Hoje eu tenho esse meu amigo aqui de infância, convidado ilustre. E aí, Newton, como que tá? Boa tarde, Daniel, tudo bom? Por aqui, beleza? Tá Newton ou Pequeno? Vamos chamar de Newton ou Pequeno aqui, né? Pode chamar de Newton. A época do Pequeno já foi. Boa, é isso aí. Tá tudo bem, graças a Deus. E, primeiramente, te agradecer aí pelo convite, Dani. Uma honra imensa estar aqui com você. Faz um tempão que a gente não bate um papo, né? Mas estou feliz demais pelo convite. Obrigado, irmão. É bom que a gente já bate um papo ao vivo agora, né? É isso aí. Legal. Ô, Newton, a ideia desse podcast aqui é inspirar as pessoas, mostrar que uma pessoa pode sair do zero e chegar onde ela quiser, contanto que ela queira, né? Eu sei que você fala muito sobre mentalidade, comportamentos, né? Isso. Vamos voltar lá atrás, né? O que você lembra das nossas conversas lá do Grimaldi? Poxa, cara. Faz quantos anos, mais ou menos, Newton? Aproximadamente uns 15, eu acho. 15 anos. De quando a gente... uns 15 anos, de quando a gente começou a sonhar aí com as vendas, com uma vida melhor. Eu acho que tem mais ou menos uns 15. Mas o tempo que a gente estudou junto, andou de skate ali, deve fazer um pouco mais, né? Tá beirando uns 20 anos aí, por aí. Caramba, hein? Faz tempo, hein? Denunciando sua idade aqui, né? E é engraçado que a gente até já queria muito mudar de vida, mas eu acho que nem a gente acreditava, né? Que ia dar certo, né? Na verdade, eu tinha um sonho, né? A gente tinha um sonho, mas uma coisa que eu falo muito é que o ambiente, né? O ecossistema onde você está inserido influencia demais. E da onde a gente veio, era talvez uma atmosfera que ia dificultar um pouco. Então, por isso parecia tão distante, né? Parecia que talvez nem fosse chegar, né? Tinha um sonho ali, a gente trabalhava, corria atrás, mas nem sabia se ia chegar mesmo. Até começar a tomar forma por conta do ambiente, né? As pessoas com quem a gente convivia, o lugar onde a gente estava, acho que limitava um pouco a nossa visão ali. A gente teve que vencer essa barreira, pelo menos para mim foi mais ou menos isso. Pra caramba, e não só isso, né? Não bom, as nossas famílias mesmo, né? Minha mãe morando no mesmo lugar há tantos anos já, então a mentalidade está bem rígida, difícil de mudar, né? Tem que quebrar um paradigma. Inclusive a minha mãe ainda mora na rua de trás da sua mãe ali, no mesmo lugar ainda. Minha mãe não quer mudar de lá de jeito nenhum, parceiro. Eu já pedi para ela mudar. Ela não quer mudar de jeito nenhum. Aí eu gosto daqui, tô aqui há tanto tempo, então... É o mesmo discurso, é isso aí. Então, e aí você tinha me perguntado do que eu lembro, e eu vou compartilhar um pouco, até eu já contei essa história recentemente para minha esposa, né? Quando eu estava falando de você, da influência que teve do nosso começo ali, você participou bastante de quando eu comecei a sonhar, né, com uma vida melhor, e eu queria ser vendedor. Na fase a gente estava ali trabalhando, acho que como promotor de vendas, você era promotor de vendas em alguma empresa, e eu também, alguma coisa assim. E a gente sonhava em ser vendedor autônomo e tal. Foi quando a gente descobriu que CLT não ia dar muito futuro, a gente não ia conseguir chegar onde a gente queria, trabalhando em uma empresa, enfim. Foi nessa fase, eu lembro de que a gente passava, às vezes, algumas horas até ali na sua garagem, conversando, falando de tipo, cara, eu quero ter um BlackBerry, não sei se você lembra disso. É um celular da Nextel, que no tempo era só os vendedores top que tinha. E a gente tinha a meta de ter um BlackBerry, né? Da Nextel, né? Tinha que ser BlackBerry Nextel. Isso. Eu tive um desse aí, comprei usadinho de um cliente meu. Uma conquista, né? É. Então, e tudo começou ali, né? A gente começou a sonhar com isso.
e eu comecei a projetar a vida que eu vivo hoje. Há mais ou menos 15 anos atrás, a gente falava bastante desse estilo de vida, do que a gente está falando hoje. Inclusive, acho bem legal que a sua iniciativa, né, o programa aí que você criou para incentivar, para motivar, contar histórias, porque eu fui um cara que sempre ouvi muitas histórias de vendedores, de empresários de sucesso. A gente estava sempre vendo vídeo em YouTube, pegando inspirações de outras pessoas, e isso me ajudou muito ao longo do caminho, né? Foi isso que me ajudou a chegar até aqui. Show de bola, parceiro. E conta aí do caminho. Então, o Newton começou lá há 15 anos atrás a sonhar. E aí, qual que foi a sua trajetória e como que você entrou nesse mundo das vendas? Isso. Eu sempre falo, né? A maioria das pessoas não querem ser vendedor. Quando alguém fala, eu quero ser vendedor, né? Com certeza vai ficar rico. Não tem como não ficar, né? Bom, eu comecei como representante comercial de uma fabriquinha no fundo de quintal. Eu vendi acessórios para cortina. E eu fui vendedor deles por um tempo. E aí até ganhei algum dinheiro, né? Comecei ali a ganhar um pouquinho de dinheiro. Depois veio fases difíceis, eu tive que sair dessa empresa. Eu já morava sozinho, já me sustentava com as vendas. Nessa fase aí eu comecei como representante comercial, já comecei a ganhar algum dinheiro. Graças a Deus eu sempre tive uma boa habilidade aí para venda, sempre conversei bem. Comecei a me destacar, fui estudando, aprendendo técnica, aprendendo sobre vendas. E de lá para cá ultrapassei várias fases difíceis, né? Todo bom vendedor tem uma história de dificuldade, né? Se não tiver, não é legal. Tem que ter uma história para contar. E eu ultrapassei algumas. E nos últimos 6 anos, né? A gente está falando de uma história de 15. E nos últimos 6 anos foi que eu comecei a ter algum resultado um pouco melhor. E, na verdade, a grande virada mesmo foi de 3 anos para cá. E aí, por que eu estou contando por etapas aqui? Para a galera que está assistindo a gente entender, talvez tenham pessoas começando com vendas, né? Ou sonhando com um futuro melhor, para essas pessoas entenderem que não é imediato, né? O resultado das vendas, ou que olhar para a sua vida, por exemplo, você é uma grande referência para muitas pessoas, eu sei. As pessoas olharem para a sua vida e ver o resultado que você tem e achar que, poxa, em 1 ano é possível estar assim, em alguns meses eu consigo. Não, eu estou numa trajetória de 15 anos. Nos últimos 6 anos eu consegui criar a minha empresa e eu tive resultados que realmente foram satisfatórios nos últimos 3 anos, ou seja, recente. Então, quem está começando precisa estar disposto, né? Pode ser que não demore tanto assim, hoje em dia tem muito mais informação, muito mais treinamento, né? O Instagram pulverizou muito isso, facilitou, mas a pessoa precisa pelo menos ter essa predisposição de ultrapassar as etapas até chegar no resultado. Começar consciente disso já é uma grande vantagem. Você começar consciente que você vai precisar ultrapassar, já vai começar em grande vantagem. A maioria das pessoas querem chegar no destino sem passar pelo caminho, né? E não tem como fazer isso. Sem passar pelo caminho, não tem como chegar no destino. Sim, né? Exatamente. Ô, Newton, e desses últimos 3 anos aí, teve alguma... O que começou a mudar mesmo, assim? O que você sentiu? Porque tem um tempo de maturação, como você disse. O que você começou a fazer diferente? Porque provavelmente você mudou algumas coisas, né? Você não tá fazendo a mesma coisa que você fazia há 15 anos atrás, com a mesma mentalidade, mesmo comportamento. O que mudou? A grande virada, cara, é a mentalidade, né? Como você falou, né? Pensar diferente, agir diferente. E teve alguns passos que eu acho que foi a grande sacada, né? O pulo do gato que me fez melhorar de vida. O primeiro delas, que eu falei no começo do nosso vídeo aqui, foi a ambiência, né? O lugar. Foi quando eu saí da onde eu convivia com muitas pessoas de uma mentalidade medíocre, né? E assim, nada contra elas, mas a minha maior dica para as pessoas quando perguntam para mim isso é: se você está realmente comprometido em melhorar de vida, em ter sucesso no que você faz, você precisa selecionar as pessoas que estão perto de você. Isso daqui é indiscutível. Todas as pessoas que têm sucesso, elas estão na companhia, elas convivem com pessoas de sucesso. Às vezes a gente tem aquela coisa de, poxa, mas eu vou selecionar pessoas, eu vou tratar pessoas melhores, outras piores. Não é isso.
você vai tratar todo mundo igual. Eu trato ainda todos os meus amigos, eu tenho amizade com todo mundo ainda, trato todo mundo bem, mas eu não convivo mais com pessoas que têm uma mentalidade diferente daquilo que eu estou buscando. Porque uma das maiores influências que a gente tem são pessoas, né? Pessoas são a maior influência que a gente tem, o convívio com elas, a conversa que você conversa todos os dias. Muda o pensamento, então há algumas pessoas que têm pensamentos diferentes, mais escassos, vamos dizer assim, a gente vai se distanciando. Isso. Mas como que você encontrou as pessoas novas, as pessoas que você queria se parecer, vamos chamar assim? Sim, a gente chama de modelagem, né? As pessoas que eu comecei a modelar. E, cara, na verdade, isso é um processo talvez até um pouco difícil. As pessoas vão pensar justamente isso, né? Poxa, como que eu faço, então, para encontrar? Se eu não conheço nenhum milionário, eu não conheço ninguém que é rico, como que eu faço? Cara, os lugares onde você frequenta, qual é o shopping que você vai? Ao invés de você ir para a balada, por que você não compra o ingresso aí de uma palestra sobre vendas, né? Ao invés de você gastar 200 conto na balada bebendo, paga R$100 no ingresso e vai assistir uma palestra. Lá na palestra, com certeza, vão ter pessoas que estão buscando crescer. Então, começar a ter atitudes diferentes, né? É saber exatamente o que quer, o que você realmente quer, e pagar o preço para isso. Tá em lugares diferentes, vai te colocar perto de pessoas diferentes. Parece óbvio, mas só é óbvio depois que a gente começa a viver isso, né? Antes não é tão óbvio assim. Mas é muito legal, né? A gente conversar depois de tantos anos. Apesar de ter um pouco mais de resultados hoje, a ideia é a mesma, né? Uma ideia de ir para cima, de evolução. Então, hoje as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não têm resultados, já dá para saber quando vai dar, quando vai acontecer, né? E quando a pessoa decide, sim, não tem quem segure. Exatamente. Na verdade, né? Eu sempre falo de algumas dicas aqui, dicas de comportamento, né? Como o que uma pessoa que tem resultado, aonde começa a virar realmente esse jogo. Precisa ter ambição. Isso é um ponto importante. Tem pessoas que acham bacana a vida de um empresário, a vida de um vendedor bem-sucedido, mas você conversa com ela e você não sente ambição, que ela tem aquele desejo. E uma coisa que eu vejo muito claro em você, inclusive, você sempre foi uma inspiração para mim nessa área. Você sempre foi um cara ambicioso. Tipo assim, você hoje tá vivendo bem, tá andando no bom carro, enfim, tá decolando aí. Mas você, há 15 anos atrás, já falava desse jeito. Não sei se você lembra, mas eu lembro bem disso. Você já falava muito ousado, com muita vontade de querer ter as coisas, de querer viver diferente. Então, a ambição, eu acho que é uma chave muito importante. Ter ambição, ter clareza, saber exatamente o que você quer. Eu vou contar uma história aqui que eu acho bem, bem bacana, até uma história nossa essa, sobre ter clareza e sobre saber onde você quer chegar. Vamos lá. Há uns anos atrás, não sei se você vai lembrar disso, mas uns anos atrás você me ligou para me convidar para vender consórcio. E bem lá no começo mesmo, acho que foi no primeiro escritório. Até a gente conversou e tal, fiquei meio balançado, mas eu decidi que não. E você já tinha resultados assim, perto dos meus, resultados extraordinários, né? Você sempre teve um resultado muito mais rápido do que os meus. E até fica aqui uma dica, quando você convive com pessoas que têm resultados melhores do que os seus, tira isso como uma inspiração, né? Se inspira nessa pessoa e não vira uma disputa. Por exemplo, a gente sempre teve no mesmo nível ali de conversa, mas você despontou muito primeiro do que eu. Mas nunca foi uma disputa, eu sempre te vi como uma inspiração. Então, se inspirar em pessoas é muito bom. Voltando para a história. Você me ligou e tal e falou, poxa, meu, o consórcio está dando muito resultado, está mudando minha vida. Nessa época eu achava que ninguém podia ser médico, engenheiro, advogado, todo mundo tinha que ser vendedor de consórcio no mundo. Hoje mudou meu pensamento. Você me ligou e tal, eu recusei, e aí eu te contei uma história do porquê eu estava com tanta dificuldade e tal, e eu me lembro de uma coisa que você falou que cravou em mim, eu nunca mais esqueci disso. Você falou assim, Newton, só cuidado para daqui 6 anos você não tá me dando as mesmas desculpas do porquê você não tem o resultado. Cara, eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais esqueci disso. Então, cada ano que passava, eu olhava para mim para pensar, será se eu não tô dando desculpa?
E aí eu pensava em todas as atitudes que eu tinha que tomar, tudo que eu tinha que fazer para chegar lá. E a importância, né, de você estar perto de pessoas que falem para você o que você precisa ouvir. Por exemplo, você foi firme na sua colocação, né, de, poxa, cuidado para daqui 6 anos você não tá me contando essa história de novo. Mas eu nunca mais esqueci disso. Isso me ajudou ao longo dos anos. Todos os anos eu fazia uma autoavaliação. Poxa, será que eu não estou dando desculpa em tal área? Será que eu não estou dando desculpa para não prosperar e fazer isso daqui? E eu comecei a mudar. Por quê? Porque aquilo mexeu comigo. E uma outra coisa é, você já tinha resultados e eu poderia ter me guiado somente pelo seu resultado e ter mudado aquilo que eu já tinha começado um processo. Essa aqui, uma dica de milhões. Eu estava no meio do caminho já. A dica de milhões. Isso, aqui é a dica de milhões. Nada vai começar e vai dar resultado rápido, vai ter um processo. Vai ter um processo, aquilo que eu já falei. Então, eu penso hoje, será se eu teria o mesmo sucesso, ou pelo menos a mesma satisfação, se eu tivesse parado no meio do caminho para ir vender consórcio, aí de repente eu teria trabalhado 3, 6 meses vendendo consórcio. Aí se eu não tivesse o resultado, ia aparecer uma outra proposta de um outro amigo que estava ganhando dinheiro, aí eu ia mudar de novo. Então, assim, eu acho que não ter mudado e ter passado cada etapa, ter pagado o preço em cada etapa para chegar aqui, foi essencial. Hoje, quando eu falo do meu negócio, eu falo com autoridade, porque eu conheço muito bem o meu ramo. Eu estou há 15 anos fazendo a mesma coisa, sem mudar. E hoje eu percebo muito que as pessoas não têm resultado porque muda rápido demais, que é o resultado rápido demais. E pode ser vendendo consórcio, vendendo cortina, vendendo barra de ouro. Meu amigo, vai ter um processo e você vai ter que passar esse processo e aprender até chegar ao resultado. Aqui a galera fica puto comigo, mas eu repito mesmo assim, né? A galera quer uma dica para conseguir vender em todas as ocasiões, para vender para todos os clientes. E um pouco do que eu aprendi sobre vendas nesses últimos anos aí, algumas pessoas compram, outras pessoas não compram e outras pessoas compram, mas depois, não exatamente no nosso momento, né? Até isso aconteceu com você, eu vou contar depois a história. Essa história que eu sempre conto pra galera aqui, que você é um personagem dela, né? Que você talvez nem saiba disso, talvez eu nunca nem tenha te contado, mas foi um dia há 12 anos atrás, mais ou menos, que eu nunca esqueço. Então foi bem marcante. Você está ouvindo Será que Foi Sorte? Com Daniel Sokolowski. Em 2012, mais ou menos no mês de 2012 ali, eu estava há uns 2 anos e pouco já trabalhando no mercado de consórcios e camelando muito, né? Ligava, o cara marcava reunião, chegava lá, não existia, enfim, né? Eu estava camelando e ganhando bem mal, né? E no meio... E dentro disso, minha mãe falando, Daniel, você é um cara novo, tá fazendo faculdade, vai arrumar um emprego, pô. Manda seu currículo. Vai procurar um emprego. Foi a coisa que eu mais... Foi a coisa que eu mais ouvi na minha vida. Mas eu sempre fui meio teimosinho, né? Decidi não obedecer essa, né? De arrumar um emprego, até porque ela tava falando pro meu bem, mas sem muito conhecimento sobre esse assunto. Mais ou menos na metade de 2012, me deu uma baqueada, Newton. Eu falei assim, cara, não tô aguentando mais. Muita gente falando mal do produto. Enfim, eu sou novo, não tenho amigos que têm dinheiro para entrar nisso com uma facilidade maior. Então, eu estava prestes a desistir. E aí veio uma luz no final do túnel. Na época, o Claudir, que vai ser um dos convidados aqui do podcast em breve, ele estava procurando imóveis para montar uma Demilar em São Paulo. E aí, como ele veio para São Paulo, um amigo meu marcou uma reunião. Eu trabalhava pela loja de Santos e ele marcou uma reunião que o Claudir participaria. O Claudir hoje é diretor do grupo. E aí eu cheguei nele lá. Legal. E a gente bateu um papo, assim, só eu e ele.
E contei para ele, falei, cara, tá bem difícil, tô quase desistindo, eu vou parar. Não dá mais, já fui até os meus limites. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não tenho para quem apresentar, não tenho muitos amigos, tem grana, enfim, né? E os que eu tenho, os meus amigos não querem comprar ou não podem. Aí ele pegou e falou assim, ó, deixa eu te contar uma coisa que um representante lá de Curitiba tá fazendo e que tá dando muito certo. E aí ele me ensinou um negócio e você foi o primeiro cara que eu testei esse negócio. Ele falou assim para mim, no final de uma apresentação, você vai chegar pro seu cliente e vai fazer 2 perguntas. A primeira é, Newton, você gostou do que eu te apresentei? E geralmente as pessoas falam, claro que sim, gostei. Eu lembro disso. A segunda pergunta é, você gostou mesmo, Newton? Você gostou de verdade? Porque se você tá falando que gostou só para me agradar, eu também não quero. Mas se você gostou de verdade, você pode me indicar alguns amigos para eu fazer essa mesma apresentação aqui que você gostou tanto? Né? E aí eu lembro que eu fiz esse negócio com você, eu saí de lá do centro de moto, e aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça e falei, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Cheguei lá no cabeleireiro, no Urécio, aí você tava sentado lá, acho que esperando para cortar o cabelo, né? Não sei se já tinha cortado, se ia cortar aí. E aí eu lembro desse dia, cara. Eu tirei a folhinha de sulfite e falei, e você foi o primeiro cara que eu fiz o teste. Newton, você gostou? Você gostou mesmo, Newton? Então me indica aí. E aí eu lembro que você colocou numa folhinha um cara, dono de uma empresa lá em São Miguel. Você colocou um outro cara que vendia motos, né? O alemão. Colocou uns caras, esses são os 2 que eu lembro, né? Esse alemão, eu liguei para ele e o cara quase me xingou, né? Porque tava passando por uns problemas sérios lá naquela época de... E aí eu fui atender esse alemão, chegou lá no alemão, me deu atenção, só que o sócio dele ouviu que eu tava conversando com ele e falou, cara, eu gostei desse negócio aí. Ó, fala aqui com o meu cunhado. E aí as coisas começaram a acontecer, então... eu já tive um mês de vendas muito maior do que eu tinha tido, porque eu decidi não vender. Eu decidi apresentar para o maior número de pessoas que eu pudesse. Eu tenho uma regra aqui que eu falo para todo mundo acho que me olha e já vê essa formulazinha, que é 2 clientes por dia, que dá 10 por semana, 40 por mês, 480 por ano. Não tem como em 480 ninguém comprar. Também não tem como em 480 ninguém não comprar. Eu tenho basicamente a gente usa isso para vender para todos os nossos clientes igualzinho. Só que a minha é 3 a 4 clientes por dia. Se eu visitar 20 clientes por semana, é impossível não chegar no resultado que eu preciso. Eu só preciso ter 3 visitas por dia, 4 visitas por dia. Eu falo pro pessoal atender 2, porque até recentemente eu fiz um curso de coach. E a primeira sessão de coach que alguém pode fazer, que alguém faz, geralmente tem uma roda da vida, que é uma pergunta, como está a sua vida espiritual, como está a sua vida financeira, como está a sua vida profissional, familiar, bababá, né? Sua saúde e etc. Então, eu acho que se a pessoa faz 2 por dia, ela consegue fazer academia todos os dias, consegue ter um tempo para a família, consegue ter um tempo para Deus, ou para o espiritual, seja lá no que a pessoa acredite. Eu acredito numa vida, assim, mais sistêmica. Show. Só que o problema é que a galera não quer fazer o mínimo. Eu entendi isso daí, né? Eu chegava outro dia eu perguntei para umas 15 pessoas aqui no treinamento. Falei assim, quem aqui tirava nota 10 na escola? E aí, das 15, tinha uma, que era uma aluna exemplar lá na época da escola, né? E a maioria, então, os 14, tirando nota 7. O que o nota 7 pensa, né? Que é a média, a mediocridade. Eu vou fazer o mínimo para passar. Aí o que eu tive que... Agora eu tô colocando 3 por dia. 3, porque o cara da média, ele vai falar, não, 3 é se fosse nota 10. Se eu fizer 2, é nota 7. Só que passar. Porque quando eu colocava, eu tenho que fazer 2, que é o nota 10, o cara faz 1. Né? Porque é nota 7. É sempre menos do que o máximo, né? É o mínimo garantido. E como que eram seus projetos? O que você pensava há 15 anos atrás? Você achava que dava para ganhar quanto por mês? Assim,
Cara, sinceramente, quando a gente começou, a minha primeira meta salarial, assim, para mim falar, poxa, eu sou vendedor, eu ganho dinheiro com vendas, eu queria ganhar R$3.000 por mês. Né? Mas tudo bem, há 15 anos atrás seria um salário hoje de uns equivalente a uns 7 mil, 6 mil, por aí, né? E aí, como que foi? Deu para chegar? Deu para chegar, com muito sufoco deu para chegar. O negócio é que eu tive vários sabotadores, né? No meu comportamento, eu falo bastante hoje sobre comportamento, porque eu me sabotei muito com comportamento. E todas as vezes que eu chegava perto da meta, eu fazia alguma coisa para dar errado e voltava de novo e começava de novo ali, no mesmo ramo e tudo, mas começava de novo. Mas até que a gente vai aprendendo. Vai aqui uma outra dica do que resolveu a modelagem que a gente falou. Quando eu comecei a ter acesso a pessoas, né, que se tornaram mentores para mim, eu tenho um mentor até hoje, são aquelas pessoas que falam, olha, cuidado com isso daqui, evita isso daqui, não pensa assim, olha, amplia sua visão. E isso daí foi o que foi tornando o meu caminho mais concreto, né? Eu fui caminhando mais certeiro, errando menos. E graças a Deus foi melhorando, os 5 mil ultrapassou, foi ultrapassando 5, 10, e aí foi melhorando. Até chegar hoje. Esse negócio hoje não pode contar, que senão é sequestrado. É legal você falar sobre esse negócio de mentor. Aliás, hoje às 3 horas, daqui a pouquinho, eu vou ter a minha sessão de coach aqui com a Ana, que é uma das convidadas aí do podcast em breve. E eu tenho coach de tudo, velho. Eu tenho, na academia, para você ter uma ideia, eu tenho 2 personagens. Um que é só de funcional e o outro de calistenia, que eu trouxe aqui, inclusive, no episódio, né? Quem conhece o porquê, né, consegue resolver o como, quando, onde, de uma forma muito mais simples. Sem ter que ficar inventando a roda, né, que já foi inventada. Será que foi sorte? Ô, Newton, e o que você acha sobre o vendedor que ele quer vender na sorte, assim? É o vendedor Mega Sena. Não acredito em sorte. Eu acredito em oportunidades. Oportunidades. O vendedor que quer vender na sorte é o vendedor que eu estava falando aqui. É o cara que, quando surgir uma oportunidade aparentemente mais fácil, ele vai mudar. E ele vai mudar. E aí vai acontecer o que você falou para mim, né? Vão passar 6 anos e ele vai estar dando a mesma desculpa do porquê ele não conseguiu chegar onde ele queria, né? Eu acho que vendas existe uma habilidade natural em algumas pessoas, né? Eu acredito que é o nosso caso. A gente sempre teve essa habilidade de conversar bastante, de ser articulado, de, né, ter uma mente aberta. Isso ajudou, mas hoje, uma das coisas que é bem legal hoje da minha vida é que eu queria ser um bom vendedor, eu sempre desejei ser um bom vendedor. Hoje, eu converto aproximadamente 80% de todas as minhas visitas, né? A minha esposa até brinca. Quando eu volto para casa sem fechar negócio, ela acha até estranho. Eu vendo todos os dias. Mas não é por sorte e não é porque eu decorei um discurso, não é isso. É por estudar mesmo bastante. Venda é técnica, é estudo. Ao longo do tempo, fui aprendendo bastante sobre comportamento humano, né? Então, quando eu identifico no primeiro contato ali a pessoa, eu consigo perceber se a pessoa é uma pessoa mais retraída, é uma pessoa que eu preciso explicar um pouco mais. Tem pessoa que, se eu explicar um pouco mais, ela vai se irritar, enfim, técnicas, né? Então, isso hoje é o que me ajuda a converter 80% dos meus leads, né? Dos clientes que chegam para mim hoje. Top. Legal, parceiro. Deixa uma mensagem para a galera aí. Empreender liberta, né? Em todas as áreas. Não tem como você empreender e chegar em algum resultado sem estar disposto, sem estar comprometido 100%, tem que estar comprometido 100%. E se você quer realmente viver uma vida realizada, você vai ter que empreender, seja em qual ramo for, mas empreenda, aprenda, né? Modele as pessoas, seja humilde, queira aprender o tempo inteiro. Foi o que me trouxe até aqui, eu tenho certeza que foi o que trouxe o Daniel também até os resultados que ele tem. É isso aí, que a gente continue indo cada vez mais longe. É o que eu
desejo para nós aí, né? Para você e para mim. Muita coisa legal aqui, então. Tem que ter ambição, clareza, humildade, modelar, ter mentores, aceitar o processo e passar por ele mesmo, por mais difícil que seja. Eu acho que teve bastante coisa aí que vai, com certeza, edificar a vida de pessoas aqui, que é o nosso objetivo, né? Então, obrigado, Newton. É isso. Vamos marcar esse café agora. Tamo junto, Dani. Vamos abraço. sim. Obrigado, irmão. De coração, sucesso para você. Para você também. Tchau, tchau. Termina aqui. Será que foi sorte? Com Daniel Sokolovski.